Mesmo. Sinto muito. Um grande abraço para vocês e bom Tchau, estudo. obrigada. Tchau. Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso estudo, né, do livro Céu e Inferno. Hoje o Genivaldo vai dar continuidade no item 2, ele deu uma saidinha para tomar um fôlego. Vamos aguardar um pouquinho ele retornar. Rogério, eu não sei se você quer voltar um pouquinho a partir desse slide 11. No último encontro, a gente estava fazendo a leitura desse ponto aqui do estudo comparativo, entre a primeira edição, que está aqui do lado esquerdo, né? Uhum. Em fundo escuro, e aqui a quarta edição, que está com fundo claro, né? Correto. Esse ponto aqui tem uma terminologia, né, na primeira edição, que fala sobre o neantismo, né? Enquanto que na quarta edição aparece o termo niilismo. Apesar de ser escolas diferentes, vamos falar assim, né, o niilismo já é mais contemporâneo aí do Kardec, dos anos 1800 e mais ao final aí, né, 1860, 1870, né, com essa escola, né, do nihil, né, ou seja, do nada, né. Apesar de, vamos assim, ter sido um estilo, uma escola, né, de pensamento, ela bebe numa escola muito mais antiga, que é a escola grega, do neantismo, né, o neantismo, que também pregava da mesma forma, o nada, né, depois da vida corpórea, né, morreu, acabou. Então, sucintamente, é isso, né, na verdade, né. Se a gente fala assim, está errado, né, na tradução, o certo é niilismo, não sei o quê, eu acho que o mais importante é a gente ficar no conceito, né? Seja uma escola ou seja outra, no fim, a ideia é a mesma, né? Que é a questão aí da gente se deparar, né, com a continuação da nossa vida no pós-morte, que a gente acabou de estudar aí com o Domênico, então no grupo de estudos da obra do André Luiz, ou essa escola aí que morreu, acabou, né, não tem continuidade, né? Tudo se resumiria a uma vida única, né? Aí a gente já começa a traçar alguns raciocínios. Eu acho que é sempre interessante a gente, antes de, concordo ou não concordo, a gente traçar alguns raciocínios. Ora, né, se realmente fosse assim, vamos pensar assim, que não tivesse uma continuidade, as coisas seriam muito iguais, né? Não haveria, vamos dizer assim, um progresso, né? Porque a única forma da gente entender o progresso é alguém se apoderar, vamos dizer assim, de alguma edificação já semi-pronta, dar continuidade, né? E as gerações por vindouras vão trazendo melhorias, né, nessa construção, né? Ou seja, através da reencarnação a gente vem continuando, né, a edificar aí melhor, cada vez melhor, né, inclusive a nós mesmos, né? Assim, sucintamente, eu não sei se alguém, o São Antônio, alguém quer colocar mais alguma coisa, eu acredito que a gente fecha isso daí, né? Eu acho que tá completo, Genivaldo. E a questão também, eu acho assim, é premissa básica para quem estuda o Espiritismo, a questão dos atributos da divindade, né? Por isso que faz parte aí da programação da iniciação do Espiritismo, né? Ora, se tem uma inteligência superior, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo faz, é sumamente bom, sumamente generosa, misericordiosa, o que ela ia fazer? Uma vida miserável para alguns, para outros não,
sendo que ia acabar tudo no final, né? Então, Deus não é pai, Deus é alguém aí desprovido de qualquer senso. Eu acho que seria isso aí. Beleza? Pode prosseguir, Antônio. Se Eu ninguém vou quiser. lançar o texto do Emmanuel, então, tá? Só um minutinho. Isso aí. Essa página, chamada Contrassensos, ela foi publicada numa reunião mediúnica um dia antes de eu nascer. Eu nasci no dia 18/11/61. Mas eu já nasci com senso, tá? Contrassensos. Quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Saia da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me suje os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira: que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta que lhe dera a existência: não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fulgiu soberana, exigiu da ostra em que se criara: não te abeires de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol que se fizera: não me roubes a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem sensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando jactancioso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Ou como Kant, falava na escola nihilista, né? E Deus morreu. Que pretensão, né? Mas, assim, eu acho que nós fazemos o nosso progresso, né? Assim, visitando os extremos. Nós somos pessoas, assim, muito... Ou a gente está lá no fundo do poço, né? Ou quando começa a experimentar um pouquinho da luz, já quer se colocar numa posição que ainda não alcançou, né? Com asas de cera aí, como o Ícaro num voo maluco, né? Então, é bem isso, né? A gente esquece as nossas origens, esquece do que a gente por onde a gente já caminhou, esquecemos das pessoas, né? Que nos proporcionaram a nossa reencarnação. Às vezes a gente tem vergonha do pai e da mãe aí por ser pessoas iletradas, agricultores, né? E a gente esquece que se não fosse por eles, a gente não estava aqui, né? Não estava aqui nessa presente oportunidade, né? Assim que é interessante, né? É normal, né? Quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente corre o risco, né? De perigosamente, né? O orgulho nos colocar numa posição aí que a gente ainda não chegou lá, não. Né? Que nem o arco-íris, né? O arco-íris acusando o sol de apagar o brilho dele, quando ele surge exatamente pela força da luz, né? Se não fosse pelo sol, pela luz do sol, ele não se formaria, ele não se tornaria visto, né? Mas é isso aí, é muito interessante essa página do Emmanuel, né? O Emmanuel, ele escreve muito bem com seus exemplos, né? Está aberto aí para o pessoal colocar observações, gente.
Antônio? Não, tranquilo, está ótimo. Sem maiores comentários, né? Vou só colocar aqui agora o item 3, se alguém não tiver nenhum comentário a fazer. É interessante, eu gosto muito da história, eu gosto muito dos gregos, né, das lendas, né, porque, assim, por mais que a gente fale, nossa, isso aí é uma história, não tem nada a ver e tal, uma mitologia, né, mas, na verdade, a mitologia é uma forma simbólica de contar lições, né, assim como o Cristo usava a parábola, né, a mitologia nos conta historinhas, né. E eu gosto muito daquela passagem que Prometeu, né, representante dos homens, rouba o fogo, ele consegue subir no Olimpo e surrupiar o fogo de Zeus, né, de Deus, e trazer o fogo para a humanidade. Aí, em castigo, ele é amarrado no Monte Atlas, né, e lá uma águia, todos os dias vem ele comer o fígado, né. Nossa, que coisa assim, mas é bastante simbólico, olha só. A inteligência, o estudo, né, a luz, ela é um fogo, né, ela é divino, né? Mas quando não bem empregado, né, ou quando não bem compreendido, ela começa a fazer um efeito reverso, ao ponto de adoecer ou de rasgar as entranhas daquele que manipulou mal, né, que foi o caso aí do que roubou o fogo lá, né, esqueci o nome do personagem agora. Então, assim, pegando o que o Antônio falou agora há pouco, da questão da bomba atômica, né, o átomo, né, ele bem utilizado, ele traz radiografias, ele traz o tratamento ao câncer, né, mas, por outro lado, ele pode trazer aí uma hecatombe, né, como expor a nossa entranha, né, por causa de um uso mal, ou de uma incompreensão da luz, né? Então, assim, esse é o grande desafio, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais a gente subir a escala evolutiva, mais a gente vai descortinar para nós a luz, né? Exemplo do monte que a gente sobe, quanto mais a gente subir, mais a gente vê o vale, né? E vê o sol mais próximo, né? E aí que a gente tem que lidar muito conosco mesmo, né? Com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa prepotência. Pronto, agora, Antônio, falei demais. Não, está ótimo. Alguém mais quer fazer um comentário? Então, vamos lá. Eu vou colocar agora de novo a apresentação aqui. E Kardec agora vai trabalhar. Nós estamos estudando o futuro e o nada, né? Do capítulo 1 do livro Céu e Inferno. É interessante que agora Kardec vai comentar as consequências dessa filosofia do nada. É interessante assim, porque nós que estamos estudando a doutrina espírita, já acreditamos numa vida após a morte, estudamos sobre Deus, que é a causa primária, primeira de todas as coisas. Parece até um absurdo a gente estar discutindo isso, né? Mas se você observar os filósofos que falam, né, na televisão e tudo, você vê que eles carregam muito essa visão, né, da não existência de Deus. Isso é pregado para a humanidade. Então, no mundo materialista como nós estamos vivendo, a grande tarefa da doutrina espírita é trazer o esclarecimento no momento oportuno. Porque as pessoas, quando estão angustiadas, quando estão pensando em se matar, o centro espírita é um bom endereço para ajudar as pessoas, e muitos têm buscado sentido para a vida. Então, é muito importante a gente entender esse raciocínio para que a gente vá se preparando para consolar aqueles que estão desesperados, né, por sentir um vazio muito grande na própria vida. Tem tudo,
tem um berço esplêndido e tem um vazio enorme na alma. E dor é dor, independente se nós estamos atendendo a uma necessidade material de um irmão que está enfrentando as condições da miséria, ou um irmão que está passando pela miséria espiritual, que ela é muito mais grave até do que a dificuldade material que muitas vezes chama a nossa atenção dentro da vivência, né, que nós temos no centro espírita. Mas a gente está observando essa situação com muita clareza. Então, esse estudo vai abrindo, muito interessante, porque Kardec ele é muito cuidadoso no trabalhar de uma ideia, né, de trazer a consciência para nós o espírito. Mas vamos lá. Olha só que interessante. Vamos ler a primeira edição. Suponhamos que, por alguma razão qualquer, todo um povo tenha certeza de que em 8 dias, em um mês, ou mesmo em um ano, ele será aniquilado e dele nenhum vestígio restará depois do seu fim. Que nenhum indivíduo sobreviverá. O que fará esse povo durante o tempo que lhe resta? Olha que pergunta interessante. Vamos supor que o Brasil está previsto, os cientistas determinar que nós vamos ser destruídos em um mês. Então, todo o povo brasileiro vai deixar de existir. O que fará o povo brasileiro durante esse tempo que lhe resta? O que você faria se essa certeza batesse? Está provado, vai explodir, tem um vulcão aqui debaixo, não vai sobrar ninguém. Pergunta interessante que Kardec coloca, né? Trabalhará por sua melhora, por sua instrução? Será que as pessoas vão procurar melhoria espiritual, melhoria moral? Esforçar-se-á para viver? Respeitará os direitos, os bens e a vida de seus semelhantes? Ele cria essa imagem forte, que a gente chama de hipérbole, para botar a gente para pensar. Então, as pessoas que não acreditam em nada estão correndo o risco de fazer isso, né? E ter uma ação completamente deslocada, né? A quarta edição mantém a mesma ideia, não houve nenhuma adulteração desse exemplo. Vamos lá. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, no mês ou no ano, será aniquilado, que nem um só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nenhum só traço. Que fará esse povo condenado, aguardando o extermínio? Trabalhará pela causa de seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens e a vida de seu semelhante? Questão interessante, né? Para aqueles que não acreditam no nada, né? Mas vamos em frente. Vamos caminhar com o nosso mestre leonino, né? Submeter-se-á às leis, a uma autoridade qualquer, mesmo a mais legítima, autoridade paterna, haverá para ele um dever qualquer? Seguramente não. Pois bem, o que não acontece em larga escala, a doutrina do niantismo realiza individualmente a cada dia. Quarta edição também não quebra essa ideia. Submeter-se-á qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna, haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias, isoladamente, individualmente. Nós vemos que a questão do niantismo e do niilismo traz a questão do nada na nossa mão, né? Vocês já pensaram nisso? As pessoas que não creem na existência de Deus, que não creem que não vai nada, e foca só na vida material. Por isso que nós estamos vivendo tanta... Por isso que está tão banalizado, né? O crime, o roubo. Eu só acho que... Por que eu não tenho nada, eu vou ter tudo? Eu vou assaltar, vou matar, né? Eu estou na política, vou aproveitar para me entregar à corrupção. Estão me oferecendo 30 milhões aqui para aprovar tal coisa. Maravilha, estou rico, vou aceitar. Falta dessa visão que nós espíritas recebemos, com clareza, né, do Evangelho de Jesus. Então, ver a tarefa que nos é pedida.
Não é que a gente tem que sair pregando para todo mundo, mas na medida que as pessoas recorram ao centro espírita, recorram ao atendimento fraterno, é muito importante a gente ver que pessoas estão trazendo essas ideias para serem submetidas à nossa avaliação e à nossa conversa fraterna. Então, é que interessante as consequências que essa visão do nada, que essa visão do ateísmo, né, pode trazer para a sociedade. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos, não fica achando que nós não estamos vivendo, não. Nós estamos vivendo. Gente, hoje parece que o errado está certo, não é isso? Né? Ô, Genivaldo, por favor. Enquanto você está lendo aí, eu estava lembrando daquele filme sobre a vida do Chico, que ele está no avião lá, o avião periga cair, e aí ele começa aquela gritaria. Aí a Emmanuel chega para ele, o que há, né? Você tem que dar exemplo para os outros que estão em volta, né? Mas o avião vai cair, todo mundo morrer. Ué, mas se acontecer isso, morra com educação, né? Morra com disciplina, né? Então, assim, apesar da gente acreditar na vida depois na vida espiritual depois da vida material, apesar da gente ter bastante leitura, bastante livros já devorados e tal, a hora que a coisa aperta, né, que nem apareceu a pandemia agora, há pouco tempo e tudo mais, é a hora que é colocada em prova a nossa resiliência ou resistência moral, né? Ora, se realmente eu soubesse que ia ter uma hecatombe, né, aí sim que eu teria que me preparar para isso, e mais do que nunca, respeitar, né, ter ética, né? Mas o que infelizmente acontece, as pessoas voltam à sua brutalidade, né? Saques, estupro, mortes, enfim, as pessoas liberam, né, a sua animalidade, né? No momento de tragédias, né? Eu estou assim, reforçando isso, porque muita gente adentra para a doutrina espírita e não percebe o que está sendo pedido. Né? Está sendo pedido para nós espíritas. Nós temos uma tarefa bastante interessante. Muito será pedido a quem muito recebeu. Eu estou chamando a atenção para a gente ficar atento nas nossas famílias mesmo, né? Na nossa convivência familiar, para que a gente possa fazer a diferença nesses momentos difíceis. A pandemia foi uma experiência fantástica, né? Nós vivemos, foi uma experiência fantástica. Luzia, por favor, passa a palavra. Antônio, esse nietzschiismo que está falando aí é do filósofo alemão, aquele Friedrich Nietzsche. É dele, né? Está falando dele, né? Ele é isso aí mesmo, é o nada, né? Eu não quero nem pensar se acontecer uma coisa dessa de falar o mundo vai acabar amanhã, né? Amanhã não, se for amanhã não dá tempo de fazer nada. Mas daqui um mês, daqui um ano, as pessoas que não acreditam, que tudo vai acabar, o que elas não vão aprontar, né? O que não vão fazer, né? Porque sabe que não vai acontecer nada, vai acabar tudo mesmo, né? Então, ia virar um caos o mundo, né? Porque não sei se tem mais gente que acredita do que não acredita no futuro, né? Do espírito, coisa. Eu acho que, não sei não, do jeito que as coisas estão hoje em dia, eu acho que tem mais gente que não acredita. Então, ia ser um caos total, né? Não é mesmo? O niilismo que é colocado aqui, ele está mais com o niantismo mesmo, por isso que essa tradução da quarta edição, ela trouxe, porque isso nasceu na Alemanha, né? Mas foi pelo alemão Friedrich Heinrich Jacob. E foi, é o filósofo. Porque o Nietzsche nasceu no dia 15 de outubro de 1844. E o Céu e o Inferno foi escrito ele estava novinho, entendeu? Mas a gente casa o nada com Nietzsche, né? Mas, assim, a filosofia dele, né? Mas e o niilismo é a mesma coisa? Niilismo? Não, o niilismo ele tem é uma escola, ela trabalha, é uma concepção materialista e positivista, isso aí. Mas, assim, pelo que nós estamos estudando, o Genivaldo foi bastante cirúrgico nisso. Tanto as duas visões, é a visão do nada, que morreu, acabou.
vai ser bem simples, né? Isso que é importante te então, aguardar. E Kardec está tá. mostrando as consequências desse pensamento. Esse é que é o pepino. É o que vem em consequência desse pensamento. Entendeu, Luzia? Então, Então, mas assim, quem acredita no nada vai fazer o caos, né? Mas quem não acredita vai se preparar, né? É isso que eu acho, né? Que vai acontecer, né? Iria acontecer se caso fosse acabar tudo daqui a pouco, né? vamos andar mais um pouquinho, que você vai ver como é que Kardec aborda essa situação de uma maneira muito inteligente. Vamos andar mais um Tá? pouquinho. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é porque, primeiro, na maior parte dos incrédulos, há mais fanfarronice do que incredulidade verdadeira, mais dúvida do que convicção. E porque tem mais medo do nada do que desejam fazer parecer. O título de livres pensadores alimenta seu amor próprio. Em segundo lugar, porque os completamente incrédulos são ínfima minoria. Eles sofrem a contragosto o efeito da opinião contrária e são detidos por uma força objetiva. Então, Kardec está dizendo assim, né? A turma fala que tal, que não existe nada, mas no fundo, eles têm medo, né? De acabar tudo, né? Então, eles ficam ali, na dúvida, é melhor vão agir direitinho, não vão evitar, não é mais ou menos isso que acontece com vamos dizer, a grande maioria da sociedade. Né? Vou ver aqui a quarta edição, o que houve, o que se modificou. E se as consequências não são desastrosas, tanto quanto poderia ser, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade. Fanfarronice e jactância é a mesma coisa. Mais dúvida que convicção, possuindo ele mais medo do nada do que pretende aparentar o qualificativo de espíritos fortes, lisonjeias-lhe a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos, que se conta por ínfima minoria, e sofrem malgrado eles, a ascendência da opinião contrária, e são mantidos por uma força material. Eu grifei aqui, porque eu fiquei na dúvida assim, se força objetiva ou força material. Eu acho que a tradução feita na primeira edição pelo Paulo Henrique e o Luiz Gustavo, eu acho que ela tá mais coerente. Eu não sei o que o Manuel Quintão traduziu como força material. Não sei se você pode me ajudar, Genivaldo, porque eu fiquei meio na dúvida. Eu acho que eles, assim, a opinião da maioria, né, na época, isso tem que lembrar que nós estamos na época lá de Kardec, né, onde estava imperando o espiritualismo racional, né, um período assim onde vamos dizer assim, a visão espiritualista era mais forte do que hoje nós estamos vivendo. Né? Hoje nós temos uma visão materialista muito mais forte do que na França, na época que Kardec elaborou a sua obra. Eu fiquei meio na Eu dúvida acho, se as duas opções estão aí corretas. eu acho que não é mais a ínfima minoria, não. Pelo que a gente vê, acho que, eu não sei, eu tenho até medo, mas parece que é a maioria hoje, né? Não acredito. Isso é na época de Kardec, viu? Eu acho que hoje a coisa mudou. Mudou e muito, né? Muito. Eu acho que não está assim mais, não. Tá assustador, né? Fala, Tanto que o Genivaldo. suicídio aumentou muito, né? O suicídio na sociedade aumentou demais, até de crianças, né? Horrível. Deixa O que você acha? o Fê falar. O que você acha, Genivaldo? Então, apesar da gente... A gente está aí
5 bilhões, 7 bilhões, né, já de habitantes na Terra. Se a gente pegar aí, 8. a gente pensar aí em termos de massa, né, a maior parte, ou pelo menos uma 70% ainda são crentes, né, ou seja só o nome que seja, mas tem algum tipo de religião, né? Mas aí no tempo... Tomara que sim. Oi? Mas aí... Tomara que sim, porque eu já sou mais pessimista, estou achando que é menos. Mas se você acha que 70% ainda acredita em Deus, né, acredita na vida futura, ainda não está tão ruim assim. Eu achei que estava pior, eu acho. Eu estou pensando assim na amostragem a nível do mundo, né? A gente tem as duas grandes populações, que é China e Índia, né? A Índia hoje está passando. A Índia está ultrapassando a China já em população, e ela representa, vamos dizer assim, uma diversidade religiosa, né? Lá é impossível ficar ateu, porque tem muita religião, né? Tem muito deuses, né? Mas, assim, de qualquer forma, trazendo aqui para o Brasil, né, nós vivemos aí um momento, vamos dizer assim, de modificação, né? A maior parte hoje é evangélicos, né? São as chamadas pentecostais, né? Mas, assim, os chamados ateístas, né? Eles também não são assim com muita convicção, né? A gente vai extrair muitas vezes. Na verdade, eles estão descontentes com os tipos de oferta religiosa que tem aí, com os tipos de religião que tem aí, né, a nosso dispor. Mas, assim, eles, de qualquer forma, há uma expectativa de algo do depois, né, do pós-morte, né. Se a gente pegar a amostragem na Europa, por exemplo, aí o materialismo vai imperando mais, né, principalmente entre os nórdicos, né, entre mais o norte da Europa, né? Então é interessante que são amostras assim que a gente pode pegar, né? Mas de qualquer forma, falando aqui de Brasil, né? Brasil não é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então a gente tem uma missão aí, né? A gente tem uma missão a desempenhar, né? Eu acho que eu estou muito pessimista. Você tem razão. Quando o mundo vai passar por dificuldades, né? É dito lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo irmão X, ou por Humberto de Campos, que a humanidade vai passar por uma dificuldade muito grande, né? E carência, né, de recursos, etc., né? E somente o Brasil está reservado, vamos dizer assim, um papel, né, de acolhimento, um papel de diminuição desse impacto, né, dessas dores. A gente tem que acreditar nisso, né? É o que eu penso. Eu acho que eu estou muito pessimista. Vou acreditar em você. Ei, Luzia, sabe o que está acontecendo? A gente está olhando a humanidade como um todo, né? Se a gente olhar só o Brasil, mas olhando a humanidade como um todo, é uma situação bastante interessante, porque a Índia realmente é um país espiritualista, né? Mas você vai para a China, que tem uma população enorme. Você vai para a Rússia, né, que está empreendendo uma guerra desastrosa. Você vai lidar com os europeus, né, os franceses de hoje, os alemães de hoje, os ingleses de hoje. A França, onde nasceu o espiritismo, lá acabou, parece, a religião lá na França, né? Se você falar de Allan Kardec, ninguém tem nem ideia. Se você falar do Hippolyte Denisard, Rivail Denisard, também, quem foi? Se você falar de Camille Flammarion também, que foi um grande cientista e tudo, Victor Hugo, eles sabem, né? Você falar, mas é interessante não isso. tem religião mais lá. É interessante. E outra coisa interessante, eu lidei muito trabalhei em empresa alemã, lidei muito com alemão. Eles não gostam de discutir essas coisas, não. Você quer aborrecer um alemão, começa a discutir essas coisas dentro da física. Não, isso não é papo, não. Você quer falar de máquina, de projeção, dinheiro, essas coisas, eles conversam.
Mas vai falar Então, de não é porque ele é metafísica. materialista, é porque ele é materialista, né? Por isso que É, ele não gosta de falar. eu não sei, eles só cuidam bem da família, se preocupam com os filhos, têm valores morais bastante sedimentado, um conceito de lei, de disciplina também muito bem assentado, valores muito, muito interessantes. Mas não Sim, gosto de discutir essas coisas. eu acho que é porque ele não acredita. Não é, eles não são uma pessoa, é uma sociedade que há muito respeito, muito Não é porque a acolhimento. pessoa não tem religião que ela é má pessoa, né? Eu conheço ateus que são pessoas ótimas. É Ele uma prefere, sociedade. Você ele anda, prefere ajudar um pobrezinho do que ficar lá rezando para Deus. Ele diz que é uma pessoa. Eu nem sei se existe, então o mendigo ali, eu sei que existe, eu vou ajudar ele. Mas Deus fica feliz com isso, mesmo que ó, ele não acredite. você não consegue andar tranquilo nas ruas da cidade de São Paulo, É, mas você consegue andar bem tranquilo em Berlim. pois é. Você não tem medo. À noite, você sai à noite, vai, caminha, faz uma caminhada e tudo, sem problema nenhum. Vai fazer isso em São Paulo. Você não tem Pois é. a mesma sensação. Quer dizer, ele já tem uma sociedade, numa estrutura, né? Isso que nós precisamos entender muitas vezes, quando a gente vai discutir essas questões, eles já adiantaram algumas coisas, né, em termos de respeito às leis e tudo, que nós ainda, com todo o espiritualismo que nós temos aqui no Brasil, não conseguimos. E são questões para a gente parar para pensar, né? Parar para pensar. A corrupção lá, por exemplo, é muito mais bem estruturada. Tem corrupção, mas assim o sistema não deixa a coisa muito impune, não. Aqui no Brasil, ultimamente, parece que quem não é que está errado, né? Então, assim, O errado é que tá precisamos certo. rever. Nós, como sociedade, e principalmente aqueles que estão ligados à educação, ao preparo do jovem, precisa parar para pensar um pouquinho o que nós estamos criando aqui, né? Isso é um problema da sociedade, né? Não é um problema político, partidário, isso é um problema que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Quem tem sossego isso aí, né? Então, é algo assim, nós precisamos avaliar muito bem, né? Eu acho muito interessante quando a gente está refletindo sobre esses textos e tudo, é a gente fazer uma reflexão do que nós estamos vivendo também, né? Então, é algo bastante interessante. Mas eu não sou pessimista, não. Eu acho que nós estamos passando por uma transição muito forte, né? Se você lê aquele lá na Gênesis, são chegados os tempos, lê No com gênero. calma, você vai ver que tudo isso está previsto. Foi previsto no São Luís, né? No livro A Gênesis. O momento de É, suicídio, o materialismo, tudo isso. o Pátria do Evangelho também já li 2 vezes. Mas tá bom, podem continuar. Você tá com o microfone Isso fechado, mesmo. Antônio. Isso, eu esqueci. Porém, se a incredulidade completa representar um dia a condição da maioria, a sociedade entrará em dissolução. É o que tende à propagação dessa doutrina, essa doutrina do nada, né? Se um dia, porém, que a incredulidade absoluta chegar a ser o pensamento da maioria, então a sociedade se dissolverá. Eis o que tende à propagação da doutrina nihilista. Então, isso é. Agora, vamos ver aqui, o Kardec dá um exemplo interessante também. Ele diz assim: um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca tida como incurável. A medicina havia dito que ele poderia morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas que, além disso, não viveria. O jovem, ao receber a notícia, largou prontamente os estudos e se entregou aos excessos de todos os tipos. Quando alguém lhe falava do perigo de uma vida desregrada, em sua situação, ele respondia: que me importa, pois só tenho 2 anos para viver. De que adiantaria esforçar-me para aprender?
eu quero desfrutar do tempo que me resta, divertindo-me até o fim. Eis a consequência lógica do neantismo. A quarta edição também mantém o mesmo texto. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se a excesso de todos os gêneros. Quando se lhe ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa se não tem mais de 2 anos de vida? De que me serviria fadigar o espírito? Pois o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do nihilismo. Só que a quarta edição coloca mais esse texto. Se esse moço for espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo que deixarei como fato usado. Mas meu espírito viverá. Serei na vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida. Do que nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei, porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo que possa diminuir-me as forças. Deixa eu só ver o que há. Dessa doutrina, qual dessas doutrinas é preferível? Né? Então, a tradução da quarta tem esse adendo, né, da quarta edição. Interessante, né? A pergunta que se coloca no final: qual dessas doutrinas é preferível? Quaisquer que sejam as circunstâncias, as consequências, se a doutrina do neantismo fosse verdadeira, seria necessário aceitá-la. E não seria nem teorias contrárias, nem ideia do mal que dela deveria, que poderia impedi-la de existir. Ora, não há como esconder que o ceticismo, a dúvida e a indiferença ganha mais terreno a cada dia, apesar dos esforços da religião. Isto é um fato. Fosse, porém, quais fossem as suas consequências, uma vez que se impusesse como verdadeira, seria preciso aceitá-la, e nem sistema contrário, nem ideia dos males resultantes poderia obstar-lhe a existência. Forçoso a dizer que, a despeito dos melhores esforços da religião, o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno dia a dia. Isso em 1865, né? Então, Kardec está percebendo que o materialismo, nessa época, ele morre em 1869, né? Desencarna em 1869. Vou ler mais um pouquinho. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque falta aquela alguma coisa para combater essa última. De tal maneira que, se a religião permanecer inerte, após um tempo estará inexoravelmente ultrapassada. O que falta à religião nesse século de positivismo, depois a gente vai ver um comentário, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas ideias por fatos concretos. É também a concordância de certas concepções com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos diz preto, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. A quarta edição também não modifica. Se a religião se mostra impotente para sustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Se, por outro lado, a religião se condenasse à imobilidade, estaria em dado tempo dissolvida. O que lhe falta nesse século XIX, viu, gente?
de positivismo é que se procura compreender antes de crer. É, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência, dizendo ela ser branco o que os fatos dizem ser negro. É preciso optar entre a evidência e a fé cega. É interessante a gente pensar aqui que, na época de Kardec, ele começa a conversar com os espíritos, né? Então, já havia sido editado em 1857, 8 anos, né, antes, né, o Livro dos Espíritos, traçando toda a filosofia, né, da doutrina espírita. Já tinha sido lançado o Livro dos Médiuns, já tinha sido lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a ciência, ela é baseada na medição de fatos reais, né? Se a gente fala que a água é líquida, é porque a gente vira a água, ela escorre, então ela mostra que é líquida, né? Mas se falar que a água é composta, na época de Kardec, de hidrogênio e de oxigênio, não tinha como provar isso na época dele. Não havia meios ainda, né, se eu não me engano, de provar isso. Então, ela é formada por 2 gases. Não é um negócio para a época você explicar para o cara que a água é feita de hidrogênio e oxigênio, que é gás, e virar um líquido. Não é um negócio. Você não consegue provar isso. Hoje a ciência consegue, né? Tem equipamentos que conseguem detectar, né, do que é formada a água, mas na época não tinha. Então, eu falo, mas a água não é. O que as pessoas acreditavam que, na Idade Média, que a Terra era o centro do universo? Se olhar para todo lado, tinha estrela, né? Parecia que o Sol que se movimentava e não a Terra. Eu só falo, não, a Terra é o centro. As evidências que eu consigo avaliar é que a Terra é o centro do universo, né? Então, é muito interessante a gente observar que Kardec começa a trabalhar, é uma ciência, né? Na conversação com os espíritos, ele cruza as informações e nasce uma nova forma de fazer ciência, que é a metafísica. Então, ele sabe que os espíritos existem pela razão, pela imaginação. Então, é muito interessante isso aí, porque o positivismo, eu vou andar um pouquinho aqui no comentário, a nota do editor, não se trata aqui do sistema filosófico de Auguste Comte, Comte que montou o positivismo, né? Mas da postura moderna de se adotar o conhecimento racional obtido pelo método científico, deduzindo as hipóteses dos fatos, e não do princípio de autoridade. Então, isso é um ponto importante. Não é porque a igreja falou que se aceita, né? A gente inicia um processo que é baseado, quem estava comentando, num fato científico. Então, é interessante de ver um pouquinho de Auguste Comte também, que ele guarda também algumas coisas muito interessantes. Ele diz que a vida humana passa por 3 estados. O estado teológico, explicações baseadas na religião e nas crenças, né? Isso foi muito verdadeiro na Idade Média. O estado metafísico, baseado em explicações abstratas. Então, ele não, Auguste Comte não considera o trabalho que Kardec fez como uma ciência, tá? E ele acredita no estado científico, estado ideal em que tudo é explicado pela ciência. Esse é o positivismo de Auguste Comte. E é interessante, ele tem uma frase: o amor como princípio e ordem como base, progresso como método. A inscrição na bandeira brasileira, ordem e progresso, é inspirada nos princípios positivistas de Auguste Comte. Ele nasceu em 1798, ele morreu quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Mas é interessante que esse positivismo ele traz uma
uma dificuldade de se aceitar, né, a ciência que não é comprovada pelos fatos. Antônio, Vamos voltar um pouquinho, eu dei essa viajada toda, mas vamos voltar um pouquinho no miudinho aqui. Antônio, ele faz uma distinção, né? Faz. Existia outra escola que é do positivismo. Isso. O positivismo, ele não é necessariamente ateísta, né? Não. Mas ele quer o Kardec, ele tem uma escola, né, dos pensadores e tal da Escola Brasiliense de Estudos Espíritas. Eles têm um caráter positivista. Eles querem chegar à conclusão dos fenômenos espíritas pela experimentação, pelo raciocínio lógico, né? Correto. Então, assim, o positivismo ele é interessante porque ele vem quebrar aquela coisa assim, ó, você tem que acreditar porque você tem que acreditar, né? Ou você tem que acreditar em Deus, senão você vai ser castigado. Não, você tem que... Não, o positivismo ele já vem propor uma análise, né? Você chega às suas conclusões, ou você chega à conclusão da existência da vida, ou da existência pós-morte, através da análise lógica, né? Através da observação, da experimentação, né? Então, há que fazer uma diferença muito grande positivismo e niilismo, né? É só isso aí que eu queria falar. Muito bem, Genival. Compreender antes de crer, né? A fé raciocinada. É a diferença entre autonomia e terenomia, né? Então, Kardec trabalhou com espiritualismo racional, com total autonomia. Você só vai acreditar se você compreender, né? Então, esse foi o seu comentário, acho que foi bastante positivo, Genival. Bom, a única coisa que eu encontrei de diferente na tradução da quarta edição aqui foi esse comentário que eu acho bastante interessante que foi colocado na quarta edição, né? E faz aquela injunção: se esse moço for espírita, ele teria abordado a doença dele incurável de outra maneira, né? Eu acho que é colocado muito para a gente aqui. Nós já estamos mais ou menos no finalzinho. Eu vou parar por aqui. Alguém gostaria de fazer um comentário? Então, só terminando aqui, é o item. Aqui já é o 4, né? Já paramos por aqui. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Tranquilo? Então, gente, a gente tem uma tarefa bastante interessante, né? Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? A Yarinha está aí, ó. Você faz, Genival? Então tá. Eu não sei se o pessoal ficou pensando muito, né, Genival? Mas vamos Quer lá. que eu faça? Se quiser fazer, Yara, é com o Genivaldo aí. Libera a Yara aí. Está dizendo positivo, Yara. Por favor. Ele falou, a Yarinha está aí. Tocou para mim. Então tá. Então vamos, queridos amigos, com pensamento em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre querido. Agradecer a equipe espiritual que nos acompanha nos estudos.
por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando, aprendendo, para poder, com esse aprendizado, melhorarmos como seres humanos, em nosso cotidiano, e com esse aprendizado possamos evoluir um pouquinho nessa escala espiritual. E que Deus nos proteja, nos ampare nessa semana. E agradecemos, Senhor, com muito amor no coração, com boas vibrações, ofertando a prece do Pai Nosso, para aquele irmãozinho mais necessitado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. As nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana para